Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Esse ano você vai ler a Bíblia inteira e nós vamos te ajudar. Aqui, Pastor Everton Ferreira, chegamos no dia 100, glória a Deus. Num total, claro, de 365 leituras, nós chegamos ao dia 100. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você que está chegando novo, não se aveste não. Nós temos aí 265 dias pela frente, ou seja, não chegamos ainda nem na metade e ainda dá tempo, é isso que eu quero dizer. Você pode atualizar aos poucos as leituras que já passaram na nossa playlist Leitura Anual Bíblica, aqui no nosso canal, mas segue daqui para frente. Vamos juntos nessa linda maratona de leitura bíblica. Se você não é inscrito no canal, dê essa força aí. Precisamos chegar aos 1000 inscritos. Se você nos ajudar, com certeza chegamos lá. Dá o like também e compartilha para os seus contatos e grupos. Está sendo bênção na sua vida? É bênção na sua vida? Pode ser bênção também na vida de outras pessoas. Então compartilhe, tá bom? Deus abençoe. Vamos à leitura de hoje. Dia 100, nós vamos ler hoje Deuteronômio 13, 14, Jó 14 e 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 5. Deuteronômio 13, contra os falsos profetas e os idólatras. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vão seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele, guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se em algum lugar das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique, como jurou aos pais de vocês. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor seu Deus. Mutilação do corpo
proibida? Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serem o seu povo próprio. Leis a respeito dos animais puros e impuros, não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre e o asganais, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem uma unha fendida, mas não rumina. Será impuro para vocês. Destes, vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer. Será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo segundo a sua espécie: o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie: o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. A lei a respeito dos dízimos. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso por estar longe de vocês, o lugar que o Senhor seu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo e, com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se, vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Vamos agora a Jó capítulo 14. A brevidade da vida. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem pode tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém, visto que os dias do ser humano estão contados. O número dos seus meses está nas suas mãos.
traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam, e o rio se esgota e seca. Assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Eu esperarei a minha mudança. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderias, terias saudades da obra das tuas mãos, e até contrarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Tu destróis a esperança humana, mas como um monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe, são humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Vamos ler agora 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 5. O perdão para o arrependido. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que, em tudo, vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. A intranquilidade de Paulo em Troade. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. A vitória em Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O ministério da nova aliança. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo.
não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória de seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória em muito maior proporção, seja glorioso o ministério da justiça, pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos crescendo juntos, de passo em passo, de fé em fé. Nós temos aqui na descrição do vídeo um link que vai te conduzir a um grupo silencioso de WhatsApp. É mais uma ferramenta para te ajudar. Nele, nós avisamos todos os dias o horário de estreia da nossa leitura e também colocamos o link do vídeo do dia. Tá bom? É mais uma ferramenta para somar com você. A gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Um abraço desse amigo Pastor Everton. E não se esqueça, para cima!